Nosso Deus é um Deus próximo, que ama e faz de tudo para que nós estejamos com Ele. Na primeira leitura, aparece Deus dizendo: eu vou seduzir, vou levar à solidão e vou falar ao coração desta mulher que é Israel, o povo de Deus. Deus, cansado de ser traído pela sua esposa Israel, agora quer dar um jeito de seduzir de novo esta que o traiu. Deus faz de tudo para que Israel não fique sem o seu amor. É assim que acontece conosco também. Apesar de tudo, mesmo que o nosso pecado seja o maior de todos, Deus não se cansa de nos acolher, de nos amar, de nos chamar e também, no caso de hoje, nos seduzir. Ele nos seduz porque Ele sabe que sem Ele nós não somos nada. E esse Deus, que é amor infinito, sempre dá espaço, acompanha, faz de tudo por aqueles que precisam dele, que no caso de hoje somos nós. No Evangelho de hoje, Jesus assume algumas atitudes diante das realidades. É muito interessante perceber aquilo que o Evangelho relata das atitudes de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus segue um desesperado. Jesus volta-se para uma mulher que há anos sofria e Jesus entra na casa onde está a morte. Jesus não se assusta diante das situações difíceis das pessoas humanas, mas Ele quer dar um jeito nestas situações. Jesus se levantou e seguiu. Seguiu o homem que havia perdido a sua filha. Jesus segue o sofredor. Quando nós estamos sofrendo e parece que nós não conseguimos mais seguir Jesus, Ele então se coloca atrás de nós. Ele caminha conosco. Ele não quer deixar alguém desesperado sozinho. Não deixou Jairo sozinho. Hoje não quer nos deixar também sozinhos. Ele acompanha os nossos desesperos. Jesus também, nesse caminho, a um determinado momento, sente que alguém o tocou. E foi aquela mulher que há 12 anos sofria. E Jesus, diz o Evangelho, voltou-se para ela. Jesus se volta para quem sofre e diz que a fé salvou aquela mulher. A tua fé te salvou. A mulher sofria de uma hemorragia, mas Jesus diz que a fé a salvou. Jesus quer salvar e não simplesmente curar aquela mulher. E esse voltar-se de Jesus para aquela mulher trouxe-lhe, portanto, a salvação. Quando nós de verdade estamos buscando cura em Jesus, Ele nos apresenta, quando se volta para nós, a salvação. Quando estamos vivendo uma situação muito difícil, Jesus não tem medo de se voltar para nós. Os olhos de Deus se voltam para aquele necessitado, que somos nós no dia de hoje. Por último, diz o Evangelho, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Jesus entra no quarto onde está a morte. Os outros riam de Jesus quando ele disse que ela estava dormindo, mas agora aquela que estava de verdade morta pode voltar à vida porque Jesus entrou naquele lugar. Se nós deixarmos também Deus entrar nas nossas mortes, e quantas vezes parece que nós nos sentimos mortos mesmo, mortos para a fé, mataram ou já matamos a nossa esperança, parece que as condições de amar já não são mais possíveis, então a morte começa a fazer parte de nós. Mas se deixarmos Jesus entrar aí, Ele vai nos tomar pela mão e nos erguer vivos.
Onde Jesus entra, a morte dá lugar à vida. Para quem Jesus se volta, a salvação acontece, não somente a cura necessária. Onde há o seguimento de Jesus, porque há desespero, ali a esperança se renova. Que Deus nos ajude hoje a viver na presença de Deus. Ele não se esquece de nós e Ele quer nos ter para Ele.